E é com muita alegria que eu recebo hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de Santa Rosa, onde eu estive há pouco, né, fazendo as atividades do projeto Muda Mundo, a Clarice Tereza da Silva Tomás. Clarice, obrigada por ter aceitado o convite para a gente conversar. Seja muito, muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Eu estava já aguardando, né, como você comentou no curso, né, na formação, que geralmente você conversa com algumas professoras e me causa, assim, bastante alegria em poder participar e contar um pouquinho dessa relação com a educação, com todas essas... Como eu mesmo falei na nossa formação, a importância de ser um professor pensador, né, questionador, que é algo que, aos pouquinhos, nós observamos que está, às vezes, se esvaindo da nossa rotina, se perdendo, né, o momento do pensar, de reflexionar. É importante parar e pensar um pouquinho, ainda mais nesse mundo tão agitado, né, Clarice, tão corrido. Mas, Clarice, para a gente começar, me conta, por que tu és professora? Como é que isso surgiu na tua vida? Eu sou uma daquelas pessoas que tem mais ou menos nós dizemos que a sociedade às vezes tem alguns modelos que são seguidos e que em algum momento alguém rompe, né, esse padrão, esse paradigma, esse modelo estabelecido, né? Então, são 4 irmãos, a única com nível superior sou eu, né? Venho de uma comunidade muito pobre, né, de família pobre, e que o conceito de cidadão dentro da minha família era ser trabalhador e ser honesto, né? Então, a educação não era um ponto assim, você precisa estudar, você precisa pagar as suas contas, ser honesto, seja lá da forma como for, né? Então, durante muito tempo, assim, eu estudava, mas não tinha aquele olhar, como eu preciso disso, né? Tanto que eu comecei o magistério várias vezes e desisti. Aí, depois que eu tive um relacionamento, que eu entendi que, não, eu preciso ter a minha autonomia. Eu não posso depender de alguém para ter a minha autonomia. Eu já tinha começado o magistério algumas vezes e naquele momento eu tinha parado. Aí eu retornei, né, para a escola, né, para o Cairu, que é a nossa formadora de professores, ali é o nosso formador de professores, a instituição Visconde de Cairu, e comecei de novo e fui passando e consegui me formar. Não é aquela maneira romântica de que eu sempre fui apaixonada por um ideal. Realmente eu vi na educação, eu vi na escola uma oportunidade de eu ter a minha autonomia e poder decidir se eu queria ou não queria algumas situações pelas quais eu vivia na época. O que tu ganhaste sendo professora? O que tu descobriste depois, além dessa autonomia? Eu sou apaixonada por ser professora. Eu sou apaixonada pelos meus alunos. Eu entendo, assim, que o retorno que nós temos, não só o retorno financeiro, porque isso a gente questiona muito e não é o momento, mas o retorno humano é muito grande. O quanto é bom eu poder perceber que aquele aluno que é extremamente fraco em termos de conteúdo, no momento que ele tem um olhar diferenciado e que tu consegue parar e esmiuçar isso para ele, aquilo se torna tão claro e ele diz assim, entendi. É tão bom, porque hoje nós estávamos conversando, não sabe nada. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem algo para entender, mas aquela coisa rápida do dia a dia, do resolve, do faz, muitas vezes nós não paramos para perceber isso. E eu disse assim, o meu salário, na sexta-feira, diz assim, eu vou ficar com saudade. E daí, quando tu chega na segunda, diz, prof, eu tinha tanta saudade de ti. Não existe nenhum salário que tenha, eu digo, algumas coisas têm valor e outras coisas têm preço. E o valor que o aluno te dá é uma coisa que não tem preço, que é imensurável. Eu sou apaixonada. Até uma questão muito minha, que é eu ser uma professora negra dentro de um quadro de funcionários quase totalmente branco,
né? Normalmente eu sou a única professora negra dentro das escolas que eu estou, né? Geralmente eu tenho um ou dois alunos negros, os quais eu represento, mas eu estou ali e eles podem se ver em mim. E aí eu vejo as minhas alunas brancas também, né? Com esse olhar, meu, prof, tu é linda, meu, prof, ai, prof, eu adoro a cor da tua pele. Então, sabe, tirar essa coisa, porque para nós no interior, isso é muito visível. Esse estranhamento, né? Esse estranhamento de pele é muito visível. E é tão bom desmistificar isso, é tão bom eu fazer parte do dia a dia dessas crianças, e elas entender que não, é normal, é como todo mundo, sabe? Eu acho muito bacana isso. Me esquenta o coração, me alegra o coração, tudo isso. Tu não tiveste na tua escolarização nenhuma professora negra? Não, não tive nenhuma. E colegas também, a não ser parentes, né? Que daí, como somos uma família aqui de Santa Rosa, então um primo ou outro, e mesmo assim não éramos na mesma turma. E foi muito legal no período do magistério, porque o magistério agrega ali pessoas de outros municípios, municípios menores que Santa Rosa, pessoas vindo bem do interior, meninas vindo do interior, e que também já adolescentes, eles apresentam esse estranhamento, né? Eles, né, eu tive relatos assim, eu nunca tinha tido uma colega negra, né? Lá onde eu moro não há pessoas negras. Claro, há periféricos, sim, sempre, né? Claro, nem todos, mas no nosso cotidiano e naquele tempo principalmente, né? Então, também estava presente ali, e ali eu comecei também a me descobrir, né? Quando eu fazia magistério e já era uma adolescente, porque até então, muito interessante que até então eu não tinha esse olhar de que, preconceito, criança sofre preconceito, principalmente criança gorda, criança negra, né? Sempre vai sofrer, isso né? Automático, dizer, nunca sofri. Não, sofria, mas eu não tinha o olhar de que eu estar naquele espaço era importante, né? Depois eu fui começando a me conhecer, a pensar nessas questões, a começar a ser instigada pelos professores também. Vamos fazer um trabalho sobre tal coisa, o grupo do fulano vai fazer um trabalho sobre cultura, sobre religiosidade, sobre... Aí, tipo assim, eu fui me familiarizando mais com essas questões. Durante as oficinas do Muda Mundo, a gente tem uma estratégia de convidar alguns professores voluntariamente para serem parceiros do projeto. Carinhosamente, eu chamo de Dindo ou Dinda, né, do Muda Mundo. E a Clarice topou esse desafio e é uma das Dindas do projeto, que me deixa muito feliz. E uma das coisas que ela comentou assim com alegria foi o fato do João, que é a personagem principal das histórias do Muda Mundo, né, ser um menino negro, exatamente por ele ser o protagonista, né, não por ser um menino de baixa renda, não, nada disso. O João é um menino cheio de ideias, né, e é ele que vai instigar os outros para, a partir de atitudes muito simples, mudar o mundo. E isso, né, Clarice, isso é uma coisa tão singela, mas como é importante para as crianças negras, indígenas, terem essas identificações positivas. E eu fico pensando também como é importante para uma criança negra, mesmo que em Santa Rosa, em número menor, ter uma professora negra, dizer, olha, eu também posso ser professora, eu também posso estudar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Isso é muito bacana. Como é que tu sentes isso, assim, dos livros, que aos pouquinhos isso vem mudando, né? Um pouco devagar para o meu gosto, mas vem mudando. Como é que tu vê essa questão? Essa questão, o personagem disse, né, o protagonista, João, você ter uma criança negra como protagonista, ela é muito importante. Nós temos aquele estereótipo da princesa, nós temos o estereótipo da rainha da festa, né? E que geralmente são brancas, aquele padrão europeu, eurocêntrico, né? E você mudar isso e trazer. E uma coisa que também me chamou a atenção na tua fala, no dia da nossa formação, foi: não é por ele ser um menino de baixa renda, nós não estamos aqui contando uma história triste. Eu acho que por muito tempo nós trabalhamos com essa questão das histórias tristes, né? Da criança negra sofrida. Quando nós falamos em África, falamos de uma África sofrida.
E como é bom trazer esse personagem aí todo empoderado, cheio de ideias, querendo mudar o mundo com valores, né, positivos, né? Eu acho isso importantíssimo. E contar isso e as crianças poderem se perceber. Eu sempre digo assim, ó, que você ter contato com protagonistas, personagens negros, é um direito de todas elas. Porque a criança branca que não tem esse acesso, ela cria vários conceitos, até mesmo por uma questão de massa, né, massa social. E mais tarde ela vai ser um adulto que talvez os seus erros, os seus atos, o seu preconceito, a sua fala, não é uma fala dela. É que não se foi oportunizado ela construir outros conceitos. Então, ela tem o tanto direito. E a criança negra se identificar e ver, né, ver como ela pode ser, como ela é também. Que ela também é. Não, eu também tenho ideias, eu também sou o João, eu também posso mudar o mundo. Esse encantamento das histórias infantis é maravilhoso, né? Nós tivemos, assim, hoje, eu considero que nós avançamos, eu sou uma contadora de histórias, né? Então, nós avançamos bastante na produção desse material. O que nós pecamos? Que nem sempre o professor ele está preparado para trabalhar com ele. No sentido de que esse material está na biblioteca e muitas vezes ali ele se perde. Aí você tem, não, a prof. Clarice trabalha, eu tenho vários profs me pedem sugestões de livros e práticas e etc., porque às vezes eles não se sentem preparados para chegar e escolher esse material, para chegar e esmiuçar ele, e a própria questão de tempo, né? E nós não vivemos numa educação, numa escola organizada para que você tenha aquela qualidade de planejamento que é necessário. Tem várias turmas, várias escolas, principalmente nos anos finais, né? São muitas turmas, então, tipo, tu dá conta daquilo que tu tem. E esse que deveria já estar já no currículo de maneira interdisciplinar, é difícil muitas vezes para eles conseguirem trabalhar. Mas no projeto, não, os meus alunos em si, maravilhados. E eu também maravilhada, né? Maravilhada com o projeto, com as histórias, com as possibilidades que ele abre, com o João, né? Que é meu afilhado que eu vou carregar também nas minhas oficinas, né? Em todos os lugares que eu for trabalhar essas questões todas, né? De valores e de mudar o mundo e questões étnicas, né? Então, existe sim um material bem bacana, Cristiane, existe um material bacana. Só que nós que fuçamos, aí é o olhar da prof. Clarice, que trabalha com isso e que vai na biblioteca sedenta por conhecer, né? Nem todos os professores, às vezes, e às vezes também precisa ter uma puxadinha da orientação, da coordenação, da direção. A escola, o gestor também tem que ver esses aspectos de maneira positiva. Eu fico muito triste com a questão indígena, né? Que, a questão negra a gente está ali fomentando, os movimentos negros estão fomentando, a mulher negra está fomentando, professores, a questão da educação antirracista, mas a questão de indígena ainda está tão atrasada para o nosso contexto de sala de aula, para o nosso contexto de sociedade, ainda tem muito a se caminhar, né? Na verdade, me parece, né, Clarice, que a gente precisa desconstruir, né, o jeito que a história foi contada, né, o jeito que a gente estudou, como a questão indígena, né, como a questão da escravização foi apresentada. Então, assim, na verdade, é toda uma outra história a ser construída. Me parece que isso exige conhecimento, então exige estudo, né? Então a gente precisa se apropriar, né? Precisa estudar, isso não está dado. Uma certa vontade também, e eu não sei te dizer como traduzir o que eu estou assim, pensando, mas às vezes eu acho que muitas pessoas brancas não se dão conta da verdadeira importância das práticas antirracistas no geral. Eu não falo nem só na educação, com certeza que a escola
é um espaço importantíssimo para isso, mas no dia a dia, né, a gente combateu, não só não dizer, não sou racista, não, mais do que isso, né, o que eu faço para combater essa praga, né, que é o cimento, né, que estrutura a nossa sociedade. Então, às vezes eu concordo contigo, às vezes, e precisa uma provocação, né, porque não basta não ser racista, não basta não discriminar, a gente tem que realmente fazer alguma coisa para avançar nesse sentido. Então, não sei se os professores precisam estudar mais, se as formações de professores têm que ser revistas, se a gente tem que fazer um movimento conjunto. Às vezes eu ainda acho que parece que isso é tema de negro, e não é, né? Esse é um tema... Exato, eu concordo plenamente contigo. Eu entendo, e é interessante porque daí as pessoas que já me conhecem, sabem do trabalho que eu faço, muitas vezes em alguns ambientes elas são umas pessoas, e em outros ambientes elas são outras pessoas, né? Porque aí você tem uma pessoa que vai defender, né, a sua cultura, a sua etnia, né? E que vai olhar esse aluno negro com um olhar diferente. Porque nós não podemos esquecer que um grande número de professores, eles foram forjados dentro dos conceitos racistas, dentro das piadas amigáveis, né? A gente chama do racismo recriatório, né? Piadinha não, é brincadeira, né? Aquela concepção de que não, olha de onde vem. Muitos dos nossos professores, e como não é politicamente correto ser racista, então, aparentemente, eu não sou racista, né? Eu até trabalho 20 de novembro, eu até chamei uma prof, né, para vir aqui, estava fantasiada, porque alguns acham que o traje típico é uma fantasia, né? Tu vem fantasiada, já ouvi isso também, mas primeira coisa é entender que eu preciso mudar dentro de mim, né? Que é um dos ensinamentos do João. Você pode mudar o mundo começando a mudar você mesmo e ao seu redor. Não queira mudar o Japão. Olhe para as coisas que estão ao seu redor e vê no que você pode contribuir. E entender que se eu não gosto, porque ninguém... Eu tenho uma senhora antiga que sempre diz, ninguém é dinheiro que todo mundo gosta, né? Então, eu não gosto, mas o meu papel enquanto profissional é fazer essa prática, é trabalhar. Eu não gosto, acho que eu tenho lá os meus preconceitos, mas eu respeito e eu vou trabalhar. Quem sabe, estudando, lendo, trabalhando, entendendo, eu consigo mudar esses meus preconceitos, né? Na questão legal, você deve trabalhar, porém ainda é muito pouco que se faz. É muito pouco. É muito 20 de novembro só, né? Muito 20 de novembro, a minha agenda sempre começa bem antes, né? Aí eu sempre me coloco assim, muitas vezes eu penso, não vou fazer, porque muitas vezes eu saio de casa no meu tempo livre, gastando minha gasolina, me desloco não sei o quê, aí daí essas pessoas só lembram nesse momento, não fazem nada antes, não fazem uma reflexão, às vezes tu cai de paraquedas, os alunos te olham tipo, opa, o que está acontecendo? Né? Não há um trabalho feito anteriormente, é exato, mas ao mesmo tempo eu penso, é a oportunidade de eu tocar em alguém. Eu tocar, pensar, olhar no olho, ouvir. Uma vez eu fiz uma fala e coisa era tudo tranquilo, tudo bem. Acabou a fala, a menina ficou me esperando para dizer que ela não suportava mais as coisas que ela ouvia na rua. Então tu pensa assim, às vezes, quantas pessoas precisam olhar para ti e pensar, bom, eu posso falar com ela, mas quem sabe se eu contar ela vai me entender, né? Então a gente faz todo esse esforço, mas a gestão tem que entender que é um trabalho da escola e que eu posso, sim, fazer as minhas oficinas, porque eu amo fazer, adoro trabalhar com as crianças, adoro olhar o encantamento deles, mas isso é um a mais dentro do trabalho que a escola já fez. Né? Isso não tem que ser o único trabalho da escola. Né? E é importante também ter esses momentos de fala, porque eu sempre digo assim, existem algumas questões que só quem vive sabe. As pessoas podem me chegar com várias teorias, hoje tem pessoas que eu não discuto. Tu já está com o teu pacote pronto, fechado, lacrado, eu não vou discutir com você, porque a vida segue e eu tenho meu trabalho a fazer.
Mas existem algumas afirmações que cabem ao negro, que cabem ao homoafetivo, que cabem ao indígena, que cabem ao morador de rua, que não cabem à pessoa que não se enquadra dentro desse sistema. Ah, eu entendo, não sei o que, eu posso. Não, eu também tenho, eu tenho parente, eu tenho isso, tenho aquilo. Não. A cor da pele você leva junto onde você vai. Você não se... Hoje eu vou tirar ela e vou passar invisível. Não, você carrega junto onde você vai, sendo você doutora, mestre ou qualquer funcionário. As pessoas vão ver a tua cor da pele, em diferentes ambientes. Então, algumas afirmações cabem a mim, enquanto mulher negra. Então, algumas pessoas podem até tentar me convencer ou argumentar, mas aquilo que eu vivi, as minhas experiências, né, que fazem a mulher que eu sou hoje, e graças a Deus, sem nenhum problema, em relação a questões étnicas, com só orgulho para carregar, né? Essas afirmações são minhas, né? É o teu lugar de fala. É. Clarice, eu te disse que passava rápido, né? Lembra? Tu não imaginava que fosse tão rápido. Clarice, eu espero que a gente possa conversar muitas vezes, é um prazer conversar contigo. Mas uma pergunta final que eu faço sempre com quem eu converso, que é, Clarice, para ti, o que muda o mundo? O que muda o mundo tem duas coisas básicas: amor e ações, né? Faça as coisas com amor. As tuas ações sejam práticas com amor. Mas não fique só filosofando sobre amor. Faça as ações. Né? Às vezes nós nos perdemos no mundo das ideias e nas nossas... Né? Lemos muito, temos muito conhecimento, mas não olhamos para o lado e não fazemos nada pelo outro. Às vezes não fazemos nada por nós mesmos, né? E não enxergamos isso. Então, amor e ações, né? Assim, acredito que esse projeto Muda Mundo é um projeto feito de amor e ações, né? Se ele não fosse aos lugares, se vocês não estivessem dispostos, disponíveis com todo esse trabalho, ele não agiria em mim e as minhas crianças e as demais crianças que já tiveram acesso a ele da maneira como age. Clarice, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Deixa eu dizer que tu tá linda, esse teu colorido assim, eu amei. O friozinho de Santa Rosa, aqui em Porto Alegre, também tá frio, né? Para quem está nos vendo, a gente está no sul do Brasil, apesar que está frio até onde não faz frio, né? Então, essa semana... Nossas máximas têm sido no máximo 12 graus, mínimas de 6, de 5, dependendo do horário, vento, chuva fina, bem puxadinho. Bem frio. Daí dá para botar uma touquinha, uma manta e ficar linda. E Isso é o lado bom do inverno. Lado bom. Querida, muito obrigada. E até uma próxima. E cuida bem do João aí, né? Será sempre bem cuidado e estará sempre comigo. E vou postando as atividades que nós vamos fazendo. Minha turma já fez atividade, eu ainda não consegui postar, mas nesse final de semana eu posto. Isso, manda as fotos para a gente compartilhar também nas redes do Muda Mundo, para que mais crianças e mais professores também possam se inspirar, tá bom? É um prazer, Cegina do João, prazer fazer parte desse grupo maravilhoso, prazer te conhecer. O prazer é todo meu, posso te garantir. Um beijo. Beijo.